Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez estamos ao vivo, transmitindo o nosso culto dessa manhã, e eu espero contar com a sua participação, com a sua alegria. Entre na nossa página IBF Virtual, facebook.com/IBF Virtual. Faça seu comentário, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, curta a nossa página, divulgue, ajude esse canal a se tornar um canal de bênçãos. Você também pode ser um canal de bênçãos. Então vamos lá. O nosso tema de hoje: que evangelho devo pregar? Primeira definição de evangelho, é importante saber primeiro a definição de evangelho. O que você entende como evangelho? Às vezes me preocupa a questão de gregalizar uma palavra. Os tradutores da Bíblia tiveram alguns cuidados e eu não sei por que mantiveram alguns nomes gregalizados, como é o caso dessa palavra. Evangelion, que significa boa notícia ou boa nova, e na hora de traduzir a Bíblia, não se sabe por que, mantiveram como evangelho. Evangelho não é uma coisa tão conhecida. Aliás, evangelho fica uma coisa difícil até de entender. E eu costumo comentar, quando você bate na porta de alguém, o que você quer? O senhor está lá, abre a porta, mulher abre a porta de avental, lavando louça, ou com vassoura na mão. Vim pregar o evangelho. Pregar o quê? Evangelho, Bíblia. Estou muito ocupado, eu tenho mais o que fazer. Fecha a porta e vai embora. Mas quando você diz para alguém, olha, eu estou aqui para te dar uma boa notícia, ora, todo mundo quer receber uma boa notícia. Então, a definição mais própria de evangelho é boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. E qual é a boa notícia? Ora, os judeus aguardaram por muitos anos a vinda do Messias. E eles criam que, em algum momento, a profecia se cumpriria e o seu libertador viria. Para nós cristãos, entendemos que Jesus Cristo é o Messias de Israel que veio para nos salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a boa notícia. Então, quando Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho, ele estava dizendo, vá ao mundo inteiro e dê uma boa notícia. Diga que eu cheguei. Diga que o aguardo todo acabou. A esperança foi cumprida. Eu apareci, sou eu. Eu sou o que falo com vocês. Ele se revelou assim a mulher pecadora, se revelou assim a samaritana. Mas tem um texto, Mateus 24, versos 3 a 14, descreve eventos que falam do evangelho de Jesus, falam da pessoa de Jesus. E o verso 14 especificamente diz assim, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja que, primeiro, ele faz uma predição de que antes que o fim do mundo acontecesse, a era apocalíptica, tão temida, teria que o evangelho ser divulgado. Essa boa notícia teria que ser contada para o mundo. Bom, eu fico tentando imaginar Jesus, o Filho do Deus Eterno, aproximando-se de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era um homem poderoso, rico, abastado. Jesus poderia ter se afastado dele porque ele era pecador. Ele era um compatriota de Jesus, mas não exatamente um patriota, porque ele cobrava impostos dos seus próprios conterrâneos, dos seus patrícios. Todos o odiavam. Mas Jesus se aproxima de Zaqueu e o que Jesus dá a Zaqueu? Uma boa notícia. Zaqueu estava curioso, queria muito ver Jesus, saber quem era, porque ouvia os seus feitos, ouvia falar de seus feitos. E um dia Zaqueu resolveu conhecer Jesus. Mas antes que Zaqueu se aproximasse de Jesus, Jesus se aproxima de Zaqueu. Esse é o processo divino. Deus sempre se aproximando da humanidade. Esse é o grande processo. E essa é a grande boa notícia. Antes que Zaqueu pudesse se aproximar
e tentar conhecer Jesus, Jesus se aproxima e dá essa boa notícia a Zaqueu. Zaqueu, hoje eu quero pousar na sua casa. Queridos, não dá para imaginar o Deus eterno tentando descer para pousar na sua casa, na minha casa. Nós, pecadores, recebemos a visita do Deus eterno nesse processo. E, portanto, somos agraciados por isso. Essa boa notícia nos salva, nos tira de um patamar de pecador e nos torna filhos de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de uma boa notícia. Não adianta alguém depositar R$1 milhão ou $1 milhão na sua conta e não lhe avisar. Alguém tem que ir lá e lhe contar uma boa notícia. Porque senão, você vai continuar pobre do mesmo jeito. Não adiantaria Jesus ter vindo à Terra, ter morrido pelos seus pecados, ter sofrido tanto que sofreu, e você não soubesse disso, e você não saber disso. Alguém não bater na sua porta para te contar. Olha, seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. O que você teria que fazer, que era o processo, passar pelo processo da morte, Jesus fez isso por você. Então agora você é uma pessoa livre. Você recebeu uma coisa chamada graça de Cristo, por meio dessa boa notícia. Seus pecados foram perdoados. E agora você é uma nova criatura. Eu fico imaginando Jesus, o Filho de Deus, mais uma vez, escrevendo naquela areia quente pecados que agora fariam com que homens temessem condenar uma pecadora. Vocês devem lembrar bem, quem conhece sabe da história da pecadora atirada aos pés de Jesus. Aliás, deixa eu só deixar um adendo aqui. Muita gente acha que a pecadora era Maria Madalena. E Madalena, Maria de Magdala, todos os textos não são tantas referências assim, mas todas as referências que aparecem na Bíblia dizem aquela Maria de Magdala, aquela de quem Jesus expulsara sete demônios. Não tem a ver com pecado, com prostituição, como alguns querem alegar. Essa pecadora aparece ali jogada aos pés de Jesus, e depois aparece na casa de Simão, quebrando o vaso, lavando os pés de Jesus, perfumando a casa, mostrando seu agradecimento, sua gratidão, mas a Bíblia não relata o nome dessa pecadora. Então, sempre que eu me referir a isso, vou dizer a pecadora como a Bíblia diz. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Portanto, imagine Jesus, ao invés de pedir um fino papiro para escrever os pecados dos acusadores, agora fica de cócoras e começa a escrever na areia quente do deserto. Imagine que a temperatura ali em Jerusalém, Israel todo ali, não é uma temperatura baixa. Mas Jesus se submeteu a tudo isso. Aliás, Billy Graham, falecido nessa semana passada, diz o seguinte, que o maior evento do planeta não foi o homem ter subido à Lua e pisado na Lua, né? Não foi o homem ter subido e pisado na Lua, mas Deus ter descido e pisado na Terra. Esse é o maior evento que a gente pode comemorar, porque através desse evento, Deus descer e pisar na Terra, os meus pecados foram perdoados, os seus pecados foram perdoados, a sua vida foi transformada, a vida de muita gente, de ébrios, foram transformadas, de homens violentos foram transformadas. Então, esse foi o maior evento da humanidade. Mas nenhum desses homens teria alcançado todo esse propósito se eles não tivessem acesso a essa boa notícia. Então, o Evangelho é a boa notícia de Cristo. O cego de Siloé tinha um problema sério, queridos, até ouvir a voz de Jesus.
Depois, esse homem nem sabia quem era o Cristo. E aí ele encontra com Jesus numa outra ocasião e apresenta agradecimento, prostrando-se e adorando. Porque reconhece que o seu problema agora estava resolvido. Porque Jesus lhe dera uma boa notícia. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38 diz assim: e percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Eu espero que você esteja fazendo a conexão com o nosso texto inicial. Nós lemos Mateus 24, 14 inicialmente, que diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Você reparou que o formato da frase é muito peculiar? Jesus não está dizendo, e este evangelho, esse ou qualquer evangelho será pregado. Ele chama de o evangelho do reino. A boa notícia do reino. Por quê evangelho do reino? Porque é a boa notícia de que o reino de Deus é chegado até nós. Como eu não posso subir ainda, Jesus desceu para transformar a minha vida através de uma boa notícia. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Agora, você já ouviu falar de algum outro evangelho? Será que existe um outro evangelho? Ah, queridos, existe sim. Existe evangelho que não é do reino. Existe evangelho que é da terra. Existe evangelho, existe notícia até boa. E qual é as boas notícias que você ouve por aí? Aceite Jesus e sua vida vai prosperar. Aceite a Jesus e o carro novo te espera. Aceite a Jesus e uma mansão te aguarda. Aceite a Jesus e tua família vai mudar. Amém. O evangelho da família é um evangelho divino. Mas o evangelho da prosperidade não é bem o evangelho que Jesus mandou pregar, não. Eu não sei se você já observou uma coisa, ou se você tem lido sua Bíblia. Para os que conhecem Bíblia, sabe que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você já pensou que o evangelho que você tem ouvido nas ondas do rádio e da TV podem estar redondamente equivocados? Tentando dar a você uma boa vida aqui na terra, que é o que Deus promete no céu. Deus promete outra vida. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então, quando ele diz o evangelho do reino, se refere ao reino celestial. Não é um reino terrestre. Ora, se eu tenho aqui casa boa, carro bom, emprego maravilhoso, para que Jesus voltar? Para que eu quero que Jesus volte? Se eu estou num tremendo de um conforto. Se eu tenho uma saúde de ferro, se eu não tenho problema nenhum, tenho muito dinheiro no banco, para que então Jesus voltar? Então, nós temos que raciocinar. Temos que buscar muito o Espírito Santo de Deus para que ele nos revele a verdadeira forma de entender o texto. Ah, mas Jesus não quis bem dizer isso, não. Quando ele está dizendo o reino, mas aqui também, né? Eu posso usufruir. Claro que pode. Jesus também fez uma promessa de prosperidade. Ele diz assim, aquele que deixar pai, mãe, o que deixar em favor de mim, tudo que tiver ao seu alcance em favor de mim, alcançará 100 vezes mais nesta vida e no futuro a vida eterna. Mas, pastor, você acabou de dizer que Deus não promete prosperidade? Sim, não é a promessa de Deus, não é o foco da promessa de Deus. E não há problema nenhum. Zaqueu era um homem rico e se converteu. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu não espera que Jesus critique nada na sua vida. A boa notícia que Jesus dera a ele, hoje me convém pousar na tua casa, refletiu de um modo no espírito de Zaqueu, que a partir daquele momento Zaqueu mudou completamente. Quando Jesus pisa em sua casa, Zaqueu diz assim, mestre, a todos quanto eu defraudei, devolverei 4 vezes mais.
e metade dos meus bens vou distribuir para os pobres. Zaqueu não precisou ficar pobre. E Jesus disse a Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Salvação é aquela que doa, que entrega. Aquela que busca, que retém, que toma do outro, ou que te convence que você tem que ficar pobre para poder ficar rico, é um evangelho meio estranho, não acha, não? E é o que mais a gente vê. Ondas de rádio e TV, evangelhos da prosperidade. Só que o crente mesmo permanece pobre, né? A mulher cananeia tinha um problema, querido. Mas um dia ela resolveu alcançar Jesus e lhe contar o seu problema. Todos que se encontraram com Jesus, quem tinha demônio foi liberto. Quem tinha doenças foi sarado. Quem tinha problemas foi resolvido. Mas o foco maior de Jesus nesta tarde, nesta manhã, ou nesta vida sua e minha, o maior foco de Jesus é salvar e curar sua alma. Eu posso estar com um câncer terminal, num leito de morte, e ainda assim estar cantando feliz, porque eu tenho a salvação de Jesus Cristo. Existe algum outro evangelho? Um evangelho temporário? Um evangelho que você goze tudo nessa vida e ao final Jesus diga assim, tolo, ainda hoje te pedirão a alma. Aceite a Jesus e suas dívidas serão quitadas. Esse é o evangelho que se ouve por aí. Marcos capítulo 7, verso 7 diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos, evangelho não é doutrina. Mas peraí, toda igreja tem uma regra lá, tem um conjunto de regras. Não é uma regra, um conjunto de regras. Evangelho não é doutrina. Quem constrói doutrina é um negócio chamado teologia sistemática. Eu sou teólogo, posso falar disso com propriedade. Quem constrói doutrina é uma coisa chamada teologia sistemática, que a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, chamam de teologia dogmática. Entendeu o processo? Toda igreja cria o seu dogma para se tornar exclusiva naquilo. As que não querem se tornar exclusiva, compartilham o dogma da outra. Põe lá no seu estatuto, na sua regra, e a partir de então aquilo passa a valer para os seus membros. Como um clube social. Quando você se inscreve, você lê lá um contrato onde dita as regras. Você não pode ir para a piscina depois das 10 da noite, você não pode entrar às 6 da manhã, vai abrir às 9, fechar às 18. Todo lugar tem regra. Na sua casa tem regra. E a regra da sua casa não é a mesma regra da minha. Existem pessoas que chegam na casa do outro, se você disser assim, fica à vontade, ele já tira a camisa. Porque não entende que a regra da sua casa não é a regra da casa dele. Doutrina deveria se chamar caminho, mas Jesus declarou que ele é o caminho. Quando perguntaram a Pedro, varões irmãos, que faremos para ser salvo? Pedro não disse assim, vá lá e cumpra 28 doutrinas, 32 doutrinas, sei lá, 100 doutrinas, ou apenas 5 doutrinas. Pedro disse assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em outro momento fizeram a mesma pergunta, Pedro também não disse para ir atrás de doutrina. Disse, procure uma igreja que esteja cheia de doutrina, que é para você se salvar. Não. Pedro disse assim, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado, invocando o nome dele, para que sejam perdoados os vossos pecados. Então, para que doutrina? Ah, doutrina não serve para... Não, doutrina serve sim. Mas a doutrina não está acima do evangelho. A boa notícia de Jesus é que você foi salvo, sem precisar fazer nenhuma obra. Que Jesus desceu, assumiu a sua obra e os seus pecados, e agora ele lhe dá um negócio chamado graça. Ora, graça não tem preço. Se você vem me dar uma coisa de graça, eu não tenho que te pagar.
Essa é a beleza do Evangelho. Deus descendo até o ser humano, apertando sua mão, contaminando-os com o pecado e se fazendo pecado por nós, como diz o apóstolo Paulo. Mas hoje é uma facilidade ser crente. Até os anos 80, 90, você ainda via pessoas restritas com o Evangelho. Hoje, esse Evangelho da televisão tem arrastado artistas. Hoje dizer assim, eu sou um crente, não faz mais vergonha para ninguém. É até bonito hoje. Pessoas, queridos, que normalmente se decepcionam com igrejas, com pastores e com o suposto evangelho que está na mídia hoje aí, eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você é uma dessas pessoas, você tem muita razão. Porque em alguns momentos eu tenho vergonha de dizer que sou um pastor. Em alguns momentos eu tenho vergonha de dizer que sou um pastor. Embora a nossa igreja batista não é dessa linha de arrecadatória, prometendo bênçãos para você que dá dinheiro, mas em alguns momentos eu tenho vergonha, porque não é sempre que nós conseguimos conquistar o coração de alguém, porque a pessoa está revoltada por causa desse evangelho barato que tem sido pregado na mídia social aí, em todas as redes sociais aí. Hoje, o pessoal está tentando evangelizar com música. Ao invés de evangelizar com a palavra de Deus, tem músicas aí pregando um evangelho barato. Evangelho discrepante da boa notícia que Jesus mandou pregar. Músicas que pregam ideias espúrias, estão na mídia. E você está cantando. E as igrejas estão cantando. A mídia prega um evangelho muito fácil de seguir. Um evangelho em que eu posso ir para a igreja de qualquer jeito. Um evangelho em que a igreja não passa mais a ser, não é mais a casa de Deus, passou a ser a minha casa. Eu faço nela o que eu quiser. Eu me visto do jeito que eu quiser. Na minha casa, eu não deixo você se vestir do jeito que você quiser. Mas a boa notícia é que o evangelho supera tudo isso. Jesus fez um alerta no capítulo 24 de Mateus e o verso 24. Sabe o que ele diz? Porque, cuidado, ninguém vos enganeis, diz ele, porque surgirão falsos cristos. Opa, agora eu vou mexer com a ferida de alguns. Eu sei que você está tentando ouvir uma palavra que cure sua alma. E é para isso que eu estou falando aqui, para alertar você. Isso tem que curar sua alma. Às vezes uma cirurgia dói, mas depois que cicatriza, você volta a ficar bem. Não é? Ora, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Falso Cristo, queridos, implica em falso testemunho. Implica em falsa profecia. Implica em falsos milagres. Implica em falsa religião. Implica em falsos pastores. E implica em, pasme, em falsos crentes. Eu não acho que pastor nenhum engana ninguém, não. Se você vai numa igreja porque alguém te prometeu que lá vai ter um carro novo para você se você doar 10 mil reais, então é porque você está querendo ser enganado de fato. O pastor não é culpado por te enganar, não. Sabe, a culpa do ganancioso, a culpa do sujeito que engana, está nele mesmo, porque ele é ganancioso. Ele está indo atrás de uma promessa física, material. E ele não sabe que Jesus prometeu que se ele levar a sério a vida, Jesus tem tudo isso para ele. Mas o começo não é por aí. Porque Deus é quem vai escolher se ele é merecedor disso ou não. Tem pessoas que se der bens a ele se perde.
E tem pessoas que na pobreza blasfemam ao Senhor. Davi ora assim a Deus: Senhor, não me des além do que eu posso, do que eu preciso, para não me orgulhar, e não me dê menos do que eu necessito, para que eu não venha blasfemar o teu nome. Suficiente para muita gente é o pão de cada dia. Então, se você quer ser um cristão de brincadeira, Satanás é um diabo de verdade. Ele sabe como enganar. E nos cálculos bíblicos ele tem por volta de 6.000 anos de experiência só nessa praia aí. Então não tenta concorrer com ele não, irmão. Não vai dar certo. Você não vai se dar bem. Busque o evangelho verdadeiro. O evangelho da boa notícia de salvação. É esse que você precisa guardar em seu coração. Alguns demoram a tomar uma decisão, porque é mais fácil seguir um outro evangelho. E aí, ele fica meio lá, meio cá, em cima do muro, e Deus diz para ele assim, Apocalipse 3, verso 16, diz assim, ou você toma uma decisão, ou eu te vomito. Evangelho tem promessa, tem salvação, é espetacular, mas ele é intolerante com algumas situações. Ou você toma uma decisão, ou eu te vomito. Mateus capítulo 7, verso 23, diz quem é que vai se salvar e quem vai se perder. Ele faz uma previsão ali. E sabe o que Jesus diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, capítulo 7, versos 21 a 23. Diz assim: naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, e agora você vai me deixar de fora? Sabe o que Jesus diz a ele? Eu nunca te conheci. E eu queria que você raciocinasse uma coisa, irmãos. Parece que aquele bando de perdidos que estão ali agora aos pés de Jesus, e Jesus os está dispensando, parece que eles têm a consciência limpa. Veja que eles não estão se acusando, ao contrário, estão se elogiando. Não é curioso você dizer assim, não, o fulano tem o Espírito de Deus porque ele expulsa demônio. O fulano tem o Espírito de Deus porque ele tem o dom de curar. O fulano tem o evangelho verdadeiro porque ele profetiza. Não diz nada. Paulo diz assim, eu tenho a obrigação de pregar o evangelho, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser achado em falta. Não venha me perder. Eu tenho que pregar para o outro. Mas eu não posso me perder. Se Paulo abre a possibilidade, e aí bate com o que Jesus falou, para que pregando a outro eu mesmo não venha me perder, e Jesus diz assim, não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que vai ser salvo. O sujeito vive uma boa vida na religião dele, está lá, perfeito, não tem problema nenhum, adora, louva, cura, exorciza, mas de frente a Jesus, ele vai ouvir uma má notícia. Contrário do evangelho, ele vai ouvir um desevangelho, né? Eu não vos conheço. Evangelho amparado por doutrina. Evangelho cercado de situações para complicar a sua vida, para fazer com que você não cumpra uma ordem simples de Jesus. E vá a todo mundo e ensine às pessoas aquilo que eu lhe ensinei. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou assim, faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fizesse. Essa é a boa notícia. Você foi salvo. O bêbado que está na sarjeta, caído, já foi salvo. O problema é que ele não sabe dessa notícia.
Você e eu não fomos lá contar para ele ainda. É preciso que ele tome contato com essa notícia, para que ele saiba que a conta dele está coberta, que ele tem saldo de vida para viver. Aliás, Jesus deu uma coisa para você chamado graça. Eu já falei isso. Como é que funciona esse processo de graça? Jesus tem vida própria. Então Jesus viveu como homem, não como Deus, viveu como homem. E toda a sua vida, em algum momento, ele disse assim: quem de vós me acusa de pecado? E Paulo diz que ele foi em tudo tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, entretanto sem pecar. Jesus tinha uma vida ilesa de pecado, como homem. E aí ele vai lá e se entrega por causa dos seus pecados, não dos pecados dele. E agora Jesus morre, e a morte não pode segurá-lo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus para você é a vida eterna. Então, como a morte não pode segurá-lo, por ele não ter cometido pecado, é obrigado a devolver-lhe a vida. E agora, de posse da vida de volta, Jesus ressuscitado diz ao Pai: Pai, eu já tenho vida. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que os mundos fossem formados. Então ele diz: eu já tenho vida. Minha vida vai continuar. Então essa vida que eu conquistei agora como homem, eu vou dar ao homem. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo, vivo-a no Filho de Deus. Porque agora a vida dele está escondida na vida de Cristo. Tem gente que é o contrário, né? Como ele não testemunha, ele esconde a vida de Jesus na vida dele. A sua vida tem que estar escondida atrás da vida de Jesus. Quem tem que aparecer na sua vida, na minha vida, é Jesus, não eu. Então, preste bem atenção. Essa vida que Jesus ganhou, ela deu de presente para você, para que você seja salvo. Deu de presente para o bêbado que está na sarjeta, que não sabe disso. Então você precisa ir lá e contar para ele. Ah, eu não tenho dom de falar. Vai dar uma de Moisés agora, meu irmão? Não tenho dor de falar. Para as mulheres, homem puxa assunto de futebol, tem assunto de qualquer coisa para falar. Mas mulher, por exemplo, já tem um negócio que é mais fácil, né? Ela tem um dom que é muito mais fácil de usar para pregar o evangelho. Ela pode bater numa porta, oferecer um bolo, mas ela aparece lá na porta e ao invés de dizer assim: eu vim pregar o evangelho para você, ela diz assim: eu tenho um babado novo para te contar. Toda mulher vai abrir a porta. A mulher é doida para saber um babado novo. Então, mulheres, fiquem atentas. Leiam mais sua Bíblia. Orem pelo seu vizinho, pelo seu colega de escola ou de faculdade. Aplique a técnica que Jesus aplicou. Evangelizar é contar a boa nova. E se Jesus fez alguma coisa por você, você pode contar para alguém o que Jesus fez na sua vida. Agora, se Jesus não fez nada por você, então não fale nada, porque se você for falar, vai estar inventando alguma coisa. Mas eu vou perguntar de novo. Jesus não fez nada por você? Nunca? Ou você nunca percebeu o que Jesus fez? Ou você nunca atentou que a vida miserável que você tinha antes foi substituída por uma vida de louvor, de adoração, de participação, de mais amigos? Então eu quero convidar você a se juntar comigo em oração nesse momento. Evangelho é boa notícia. Doutrina
você vai ver qual é a doutrina da sua igreja e vai seguir a doutrina da sua igreja. Ah, mas é baseado na Bíblia. Não sei. Eu posso usar a Bíblia para apoiar o que eu quiser. Qualquer ideia que eu quiser apoiar, eu posso usar a Bíblia. Então, leia o estatuto da sua igreja, leia as regras disciplinares e veja o que você pode cumprir. Só não deixe de cumprir uma coisa: receber no seu coração a boa notícia de que o Evangelho é salvação. Faltava isso na sua vida e agora não falta mais, porque você recebeu a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Existem igrejas até que focam a alimentação como regra de salvação. Ponto religioso de salvação. O reino de Deus não é comida nem bebida. O evangelho do reino é a boa notícia de que o Mashiach que estava para vir para o judaísmo é o Messias que nós aceitamos hoje no cristianismo. E uma coisa que me entristece muito é cristão tentando converter judeu. Judeu não foi feito para ser batista, presbiteriano, anglicano, pentecostal, nenhum. Judeu foi feito para inserir Jesus na cerimônia dele. Ele tem uma cerimônia específica. Nós fazemos parte de uma igreja gentia. Então, judeu é judeu, gentio é gentio. Você aceitou Jesus e para você é comemoração, é festa. Um culto judaico não tem nada a ver com o que Paulo descreve em Coríntios 14. Um canta, um traz uma palavra, um traz uma exortação, um ora, outro fala língua, outro profetiza. Essa é a liturgia que Paulo deixou como sugestão em Coríntios 14. Nada a ver com o culto judaico. Então pense bem, que evangelho devo pregar? O das ondas do rádio e da TV, o evangelho fácil, um evangelho que não foca Jesus Cristo, foca o homem como centro da atenção. Ou o evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus, que é a boa notícia do reino. Olha, o reino de Deus chegou até você. E como é que eu vou dizer isso? Aí você define. A sua tática é a sua forma de conversar com o seu vizinho ou com o seu amigo. Eu convido você a começar a pensar nisso. Cuidado com evangelhos que são discrepantes do que o reino de Deus estabelece. Para conhecer as regras, mais do que a doutrina da sua igreja, você precisa conhecer a Bíblia. Fique conosco. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Curta, compartilhe. Envie para os seus amigos a sugestão para assistir conosco, todos os domingos. Eu espero que domingo que vem nós cumpramos o nosso horário. Queremos apresentar para você uma programação calorosa, com música boa, de boa qualidade, com uma palavra que possa abençoar a sua vida. E que você ore por esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero orar com você nesse momento e me despedir. Pai eterno e bondoso, suplicante eu te peço, Senhor, que abençoe a cada ouvinte nesse momento. Que a boa notícia do Evangelho do Reino, se eu estou falando agora com alguém que não tem ainda esse Evangelho precioso em seu coração, alguém que está distante de ti, Senhor, fala com esta pessoa nesse momento. Entra em seu coração. Que o Senhor seja o convidado especial do coração destas almas que nos escutam. Há aqueles que já conhecem a tua palavra, Senhor, mas estão afastados de ti. Que retornem para os teus braços. Que o teu santo e bom Espírito toque profundamente o seu coração. Que esta boa notícia tão simples, mas que deve ser reforçada a cada momento em nossa vida, seja eterna em nosso coração. Faça morada, seja permanente.
A quem está desempregado, Senhor, que o Senhor atue em seu favor. Que o Senhor atue com providência. Aqueles que estão enfermos, em leito de dor, Senhor, atua neste momento, impondo a tua mão poderosa, tocando, curando, restaurando e edificando estas vidas. Aqueles que se entregam neste momento e se colocam ao teu dispor, Senhor. Entra nessas vidas, faz morada e salva toda a sua casa. Ensina-nos a te adorar, a te buscar e a sermos receptivos sempre que o Senhor falar conosco. Nós te agradecemos estas bênçãos e estes pedidos suplicantes em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço aqui. Uma boa tarde para você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Eu espero que no horário das 10 da manhã, que não haja empecilhos. Vá orando por esse projeto. Muito obrigado. Deus muito lhe abençoe.